Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesuscope Podcast, o primeiro do ano de 2024. Eu não sei quando que você está assistindo isso, mas nós estamos iniciando 2024, dia 1º de janeiro, nós estamos lançando esse episódio. E a gente decidiu, ao invés de colocar um podcast de entrevista aqui, a gente pensar, refletir sobre algumas lições que eu aprendi durante esse ano, tá? São lições atemporais, então qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Então vamos embora pro podcast de hoje. Cara, o que eu fiz aqui? Eu tava olhando aqui os meus arquivos de pregações, ok? Meus arquivos de pregações desde o início do ano, e eu comecei a fazer uma viagem aqui para tudo que o Senhor ministrou no meu coração durante esse ano, e eu queria ressaltar algumas coisas aqui e fazer alguns apontamentos para o ano seguinte, e quem sabe alguns deles vão fazer muito sentido para você. Esse ano, o Senhor ministrou muito meu coração, e eu confesso que está queimando tanto no meu coração que eu tô com vontade de escrever um livro sobre isso, sobre cobiça. Talvez você viu eu falando algumas vezes sobre cobiça aqui. E cobiça, gente, eu poderia dizer assim, um dos grandes, se não o principal mal desse século. Porque o que é cobiça? É eu desejar aquilo que Deus não me deu. Que Deus, por algum motivo da sua soberania, decidiu não me dar. Então o 10º mandamento é esse, né? Você não cobice, não cobiça a casa do seu próximo, a esposa do seu próximo, não cobice os servos do seu próximo. Então não olha para o do outro e deixa um sentimento entrar no seu coração. Deus não me deu tudo o que Ele deveria me dar. E qual que é o contrário da cobiça? Contentamento. Contentamento. E sabe, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a estar contente. Então, isso ministrou muito meu coração, porque eu comecei a perceber que o motor, né, a gasolina, talvez, que move as redes sociais é cobiça. E você pode pensar, é a verdade, Douglas, eu vi aquelas blogueiras que ficam postando aquelas roupas caras, sim. Poxa, eu vi aqueles caras postando aqueles carros luxuosos, sim. Mas tem também cobiça ministerial. Tem também eu postando, olha que incrível que é o meu ministério. Também tem postando, olha como eu me movo nos dons espirituais. Tem também eu postando, olha como eu tenho conhecimento bíblico, teológico e como eu sou inteligente. E isso vai gerando no coração da outra pessoa ou daqueles que estão assistindo. Meu Deus, Deus deu coisas muito especiais para uns e não deu para mim. Qual é o grande problema da cobiça? É que você passa a desconfiar que Deus não está liderando de forma correta a sua vida. É difícil isso, né? É difícil ouvir isso e é difícil verbalizar isso, mas nas entrelinhas da cobiça é Deus, você não sabe dar boas coisas para mim, você não sabe liderar a minha vida. Porque nas entrelinhas do contentamento, nas entrelinhas da satisfação, está o seguinte, Deus, eu confio na tua liderança. Eu tenho impressão que era melhor eu ter tal coisa, mas o Senhor sabe muito mais. E o Senhor é perfeito na tua liderança. A cobiça. Cara, como nesse ano eu refleti sobre isso. E sabe qual é o problema da cobiça? Ela é um ciclo vicioso. Por quê? Porque pensa no versículo, né, no 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20. Não cobiçarás a esposa, a casa do seu próximo. Então, quando eu estou olhando para a casa do meu próximo, quando eu estou olhando para a mulher do meu próximo, quando eu estou olhando para o ministério do meu próximo, eu paro de olhar para o quê? Para o meu. Quando eu estou ali cobiçando algo que é do meu próximo, eu não estou olhando para aquilo que Deus me deu. Então, quando eu foco naquilo que eu não tenho, eu tiro o foco daquilo que eu tenho. Então, eu paro de cuidar daquilo que eu tenho. E aí, aquilo que eu tenho, que Deus me deu, está cada vez mais destruído. Por quê? Porque eu não tenho cuidado do que Deus me deu, porque eu estou focado naquilo que Deus não me deu. Então, cada vez que eu olho para o que Deus me deu, tá pior. E aí eu tenho mais desculpas ainda para falar, tá vendo?
Olha o dele lá, é muito melhor. Olha a igreja, olha o ministério, olha o emprego, olha a casa do outro. É muito melhor que a minha. É claro, você não cuida do que Deus te deu, porque você está focado no que Deus não te deu. E é tão doido isso, porque fala do pecado original. Você já parou para pensar nisso? Que Adão e Eva caíram na lábia da serpente, que fez eles focarem no que Deus não deu. E é muito doido, porque Deus tinha dado, vou chutar aqui, milhares de árvores para eles. E ela fala, não, mas olha só para aquela que ele não te deu. Que ele não te deu. É uma vida baseada em focar na falta. Então, eu queria te fazer um desafio para esse novo ano. O desafio seria, vamos colocar todo o nosso foco em multiplicar aquilo que Deus nos deu, ao invés de ficar olhando para o que Deus não nos deu. O que Ele não nos deu não é para a gente ter nesse momento, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para agora. Vamos entrar nesse lugar de contentamento e satisfação que vem de um coração que confia no Pai. Deus deu tudo o que você precisa para viver essa estação da sua vida. Douglas, mas e aquilo? Aquilo outro? Aquilo tudo é muito bom, mas não é para essa estação da sua vida. Talvez um dia ele te dê, ok? Mas tudo que você precisa para viver esse momento, ele já te deu. Então vamos olhar para o que ele nos deu e vamos multiplicar o que ele nos deu. Eu queria que você fizesse uma lista aí das coisas que Deus te deu, das coisas que você tem, das coisas que estão nas suas mãos, das mais simples às mais complexas, das que é para as pessoas ao seu redor parece algo simples, mas toma aquilo como sua responsabilidade. Talvez hoje sua responsabilidade seja o seu quarto, cara. Arruma o seu quarto como se fosse como se fosse o presidente de uma nação. Talvez sua responsabilidade é a sua casa e sua família hoje. Cara, cuida da sua casa e da sua família. Como se você fosse responsável por um país inteiro. Porque é exatamente assim que Deus olha. Deus olha para um menino cuidando das ovelhas do pai. Só que ele cuida de tal forma das ovelhas do pai que ele matou um leão e um urso que vieram tentar pegar as ovelhas do pai. Ele se chamava Davi. E ele diz, esse tem que ser o presidente, o rei da minha nação. Porque se ele cuida assim de ovelhas, é assim que ele vai cuidar de pessoas. A forma que você faz com as pequenas coisas que Deus colocou na sua mão hoje é a forma que você vai fazer com grandes coisas. Então, eu queria te fazer um convite. Olha para tudo, faz uma lista de tudo que Deus te deu e como você pode multiplicar o que Deus te deu, ok? Segunda coisa, para de olhar para a vida dos outros. Sim, você vai fazer uma coisa, vai pegar seu celular, vai pegar suas redes sociais e você vai parar de seguir um monte de pessoas. Para de ver stories, para de ver reels, se isso faz você ficar se comparando e tirando o foco do que Deus te deu. Para. É uma decisão, gente. Gente, se você conversar com grandes homens e mulheres de Deus, ou grandes homens e mulheres da história que mudaram as coisas, eles não ficavam perdendo tempo olhando para a vida dos outros, porque eles estavam focados em cumprir o propósito que estava na mão deles. Um dia, eu e você vamos estar diante de Deus. E ele vai falar, mostra-me as tuas obras. E ele vai dizer, e os talentos que eu coloquei nas tuas mãos, e o recurso que eu pus, o que você fez com a sua vida? E você talvez não vai ter nada multiplicado, porque você passou a vida olhando para a vida dos outros. E cobiçando o que ele não te deu. Então olhe para o que ele te deu. Esse ano seja um ano focado no que Deus nos deu, para que a gente possa multiplicar o que Deus nos deu. Então gratidão e satisfação. Então, essa foi uma palavra que mexeu muito comigo, talvez você até ouviu eu falando dela em algum momento aí durante esse ano. Mas não foi só isso. Outra coisa que me impactou muito esse ano foi o tema da presença de Deus. Esse ano nós falamos o ano inteiro. Foi o tema, na verdade, da família Desascope, né? Construindo um lugar para a presença de Deus. E um tema que saltou no nosso coração foi contemplação. Contemplação, sim. Esse ano foi um ano de crescer nesse desafio. Uma coisa que eu aprendi foi que, presta atenção nisso, ninguém é autêntico.
Ninguém. Sabe esse negócio da autenticidade? Seja autêntico, você precisa ser você mesmo. Ninguém é autêntico. Autenticidade, meus amigos, é um mito. Verdade. Autenticidade é um mito. Eu sempre vou manifestar aquilo que eu contemplei. Gente, presta atenção. Por que eu estou usando essa blusa aqui? Por que eu comprei essa blusa aqui, né, com esses botões e tal? Eu vi em algum lugar em alguém. Por que eu tô com esse fone aqui? Não, é porque eu tive uma ideia que ninguém nunca teve. Não, eu vi em algum lugar em alguém, principalmente alguém que eu admiro, usando. E às vezes eu nem vou lembrar quem é, mas ficou na minha cabeça. Gente, aquilo que a gente fala, meu Deus, que cafona, um dia acharam lindo. Por quê? Porque naquela época pessoas estavam usando e a gente admirava elas e contemplava elas e achava aquilo lindo. E aí vai mudando. Então, não existe autenticidade. Nós vamos sempre manifestar aquilo que a gente está contemplando. Então, presta atenção, a pergunta é, quem você está contemplando? A mensagem desse canal, a mensagem do nosso movimento é essa. Seja uma cópia de Jesus. E direto eu recebo essa pergunta, como, Douglas? Só tem um jeito. Contemplando a Ele, amando a Ele, estando completamente fascinado por Ele. Completamente fascinado. Sabe, se você ficar olhando, contemplando, você vai se tornar aquilo. Então, se eu quero crescer em mansidão, o que eu vou fazer? Eu vou ficar contemplando o manso. Então eu vou pegar a Bíblia e eu vou começar a meditar na palavra de Deus e vendo, meu Deus, Ele é manso. Deus é manso. Olha Jesus manifestando mansidão. Olha isso aqui, eles estavam espancando ele, e ele fala, Pai, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. Que é isso? E aí eu começo a contemplar aquilo, e Deus, né, e o povo cai na idolatria, e volta, e se arrepende, e vai de novo, e Deus em sua mansidão, em sua paciência, e a gente contemplando, olhando para aquilo, olhando e sendo fascinado por aquilo que acontece, de glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem daquele que nós estamos contemplando. Então, o caminho para a verdadeira transformação é a contemplação. É a contemplação. E é muito louco. Por quê? Porque o ataque de Satanás para essa geração é exatamente esse. Ele quer os nossos olhos, meus amigos. Ele quer contemplação. Ele está dizendo toda hora, contempla o quê? Esse seriado, esse filme, essa nova rede social. Oh, contempla esses stories, contempla esse Reels, contempla esse TikTok, contempla. Fica ali, meditando, contemplando e olhando e sendo transformado. Nós precisamos voltar para meditação e contemplação da palavra de Deus. Nós falamos muito esse ano sobre ver. Como é que eu vou me tornar parecido com aquilo que eu não vejo? Eu preciso ver. E como é que faz para ver, meus amigos? Como ver Jesus? E eu digo para você, a forma mais eficiente de ver Jesus. Você pode ter visão, você pode sonhar com ele pode aparecer para você, como alguns irmãos já relataram, nunca aconteceu comigo, mas onde é que eu vejo ele? Aqui, na palavra de Deus, eu vejo ele. E aí, uma coisa que eu aprendi esse ano, e eu quero fazer ainda mais no ano que vem, e eu queria te desafiar a entrar comigo nessa, é orar a palavra de Deus. Sim, orar a palavra de Deus. E eu aprendi esse ano essa maravilha que é orar a palavra de Deus. O que é isso, Douglas? É o seguinte, você vai abrir um texto da Bíblia, e eu sugiro que você vá fazendo isso, talvez na sequência. Às vezes eu peguei vários textos que falavam sobre quem Jesus é, para eu orar aquele texto. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é Deus falando. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, ele está falando comigo. Quando eu vou orar, então, eu falo com ele. Então, eu entro nesse diálogo. Porque a maioria das vezes, quando a gente vai orar, ou sempre quando a gente vai orar, quem puxa a conversa e o assunto da conversa é a gente, né? A gente tem aquelas listas de oração, né? Então eu falo assim, Senhor, eu queria falar hoje com o Senhor sobre aqui o meu emprego. Aí a gente fala sobre o emprego. Senhor, eu quero falar agora sobre a minha célula. A gente fala, agora, Senhor, eu quero falar com o Senhor sobre minhas finanças. E a gente fala, Senhor, agora sobre meus filhos. E a gente fala, e aí a gente muitas vezes não deixa Deus puxar o assunto. Agora, gente, se o encontro é entre nós e Deus, quem deveria puxar o assunto?
Quem deveria falar sobre o que nós vamos conversar? Quando a gente faz isso com a palavra de Deus, quem puxa o assunto é Deus. Quando eu vou orar a palavra de Deus, quem puxa o assunto da conversa é Deus. Porque, de repente, eu abro aqui em João 13, eu tô com a Bíblia em inglês aqui, que eu tava usando bastante a Bíblia em inglês para eu poder também treinar o inglês enquanto eu li a Bíblia. Mas assim, o João 13 é sobre Jesus lavando os pés dos discípulos. Então, antes da festa da Páscoa, quando Jesus sabia que a sua hora já tinha chegado nesse mundo e ele havia amado aqueles que é dele e ele amou até o fim, aí beleza, eu paro. Então, peraí. Jesus sabia que a sua hora de partir estava chegando e que o Pai para ir para o Pai. E ele tendo amado os seus, ele amou até o fim. E de repente eu paro, Senhor, deixa eu sentir esse amor. Senhor, deixa eu sentir esse amor, Deus. Que o Senhor os amou e os amou até o fim. E não é só esses discípulos, é a gente também. De repente você começa a pedir para ele, Senhor, aumenta a minha capacidade de perceber esse amor violento. Esse amor intenso, esse amor maravilhoso. E aí você fala, você começa a pedir para ele e você para. E você para e começa nesse diálogo sobre o quanto ele nos ama. E talvez você pode falar, Senhor, muitas vezes eu não me sinto amado pelo Senhor. Às vezes eu desconfio desse amor. Gente, não tem problema, fale a verdade para Deus. Mas você está vendo que ele puxou o assunto? E o assunto é o quanto ele nos ama. O que dá para também fazer aqui é que nós somos discípulos dele. Então nós queremos ser como ele. Então você pode falar, Senhor, me ensina a amar dessa forma. Senhor, nesse caminho, terminando esse ano aqui, eu penso em pessoas que eu desisti de amar nesse caminho. E o Senhor está falando, e eu os amei até o fim. Até o fim eu os amei. E, Senhor, eu desisti de algumas pessoas esse ano e eu queria te pedir perdão. E traz à minha mente pessoas que não eram para eu ter desistido, Senhor. De repente começa a vir à sua mente as pessoas que você precisa ligar, que você precisa mandar uma mensagem, que assim que você terminar de orar, você vai lá fazer isso. E ele puxa o assunto. E o que eu estou fazendo aqui? Meditando na palavra. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou enxergando ele. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me relacionando com Deus. Gente, tem horas que a gente precisa ser um pouco mais simples, sabe? E o que é conhecer a Deus? Porque a gente fala muito sobre isso, a gente precisa conhecer a Deus, a gente precisa crescer em conhecer a Deus e ter relacionamento com Deus. E, gente, da forma mais simples que eu poderia te explicar a gente só conhece quem a gente conversa. Quem são as pessoas que eu mais conheço? São as pessoas que eu mais converso. De forma mais simples que tem. Essa é a forma mais básica. É as pessoas que eu mais passo tempo. E não só passo tempo, são as pessoas que eu mais converso. Então, como é que eu faço para conhecer a Deus? Oração, diálogo, conversa. É Ele falando comigo e eu falando com Ele. É Ele falando comigo e eu falando com Ele. E a gente trocando ideia todos os dias. E é assim que a gente vai conhecer mais e mais a Deus. Cara, talvez uma das coisas mais poderosas que eu já aprendi na minha vida é orar a palavra de Deus. E eu queria te fazer um desafio nesse novo ano. Que você orasse a palavra de Deus. Que você começasse a praticar isso. Mas você precisa tirar tudo da frente, tira tudo do caminho, desliga celular, desliga tudo e vai tirar esse tempo. Quanto, Douglas? Pode ser 15, pode ser 20, pode ser meia hora, mas que seja com extrema qualidade de conversa. É terrível falar com alguém que não está prestando atenção no que você está falando. Terrível falar com alguém que não está ali. Então, esteja ali. Sabe, a gente fala muito sobre a presença de Deus. E talvez a gente precisava falar um pouco mais sobre a nossa presença. Sabe, muita gente quer que Deus esteja presente na reunião lá na igreja. Posso fazer uma pergunta? Você está presente na reunião na igreja? Porque ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. O que significa buscar Deus de todo o coração? Para mim, é estar completamente presente na busca a Deus. É nada, absolutamente nada, tirar sua atenção. É você estar completamente, sabe, você fala assim, Senhor, eu quero te dar completamente a minha atenção e nada vai me roubar agora da tua presença. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem
de todo o vosso coração. E aí, essa mensagem continua a falar muito com a gente, né? Essa mensagem da presença de Deus. E uma mensagem que me impactou muito nesse ano foi a mensagem sobre coragem. Sobre coragem, é isso mesmo. Eu comecei esse ano a fazer terapia e como isso me abençoou, e eu estava um dia conversando com o Cláudio, né, meu terapeuta, e ele me falou um negócio muito legal. Não era nem um momento de terapia, nós estávamos conversando, tinha se encontrado num lugar de um evento de pastores, e ele me falou o seguinte, muitas vezes, né, a gente aprendeu que... Você lembra aquele livrinho amarelo que tinha as 4 leis espirituais? E uma delas era o seguinte, você entender que você está no trono da sua vida e você precisa sair do trono da sua vida e deixar Jesus sentar no trono da sua vida, né? Para de governar e deixa Jesus. E aí o Cláudio me fez uma reflexão, ele falou assim, Douglas, pensa comigo. Muitas vezes, na maioria das pessoas, não é elas que estão sentadas no trono da vida delas. Porque você fala assim, você faz tudo o que você quer? Não. Eu não faço tudo o que eu quero. Ele disse assim, Douglas, a maioria das vezes, quem está sentado no trono da vida das pessoas é o medo. Quem está lá sentado no trono, governando, é o medo. Por que você fez isso? Sabe que eu tenho medo. Por que você não fez aquilo? Sabe que eu tenho medo. Por que você não foi? Sabe que eu tenho medo. Por que você não pregou quando o pastor te convidou? Sabe que eu tenho medo. E quem está governando? Por que você não tem mais um filho? Sabe que eu tenho medo. Por que vocês ainda não casaram? Sabe que eu tenho medo? Muitas vezes, quem está sentado no trono e você está ao redor correndo e obedecendo é o medo. E aí quando Jesus entra na jogada, quando você entende, peraí, Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E aí você convida Jesus para a sua vida, mas deixa o medo continuar no trono. Agora quem está servindo o medo? Você e Jesus. E aí você está à noite, Senhor, eu te peço, protege os meus filhos para que nenhum mal nunca aconteça com ele. Quem está governando? O medo. Senhor, protege as minhas finanças para que nunca nenhum mal aconteça com as minhas finanças. Quem está governando? O medo. O medo, e você submete Jesus ao medo. E aí eu fui levado, né, para a história de Gideão, porque é exatamente isso, era um homem com medo. Com medo. Aí eu fui levado para a história de Josué, que poderia estar com medo. E Deus falando para ele, Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque nós precisamos tirar o medo do trono. E como é que eu tiro o medo do trono? É o que Deus fala para Josué. Medita na palavra de Deus. Por que meditar na palavra de Deus? Porque quando eu começo a conhecer quem é Deus, o medo vai embora. Quando eu começo a conhecer que o meu Pai, Ele me ama, que o meu Pai é todo-poderoso e que o meu Pai está no controle de todas as coisas, o medo vai embora. Deixa o Senhor sentar no trono. Não faça nada por medo, mas faça tudo por revelação do Senhor. E vocês vão ter mais um filho? Se Deus quiser, nós teremos. Vocês vão mudar de cidade? Nós estamos tentando ouvir a voz de Deus. Vocês vão nessa direção ou naquela? Nós queremos ouvir aquele que está sentado no trono. Jesus é o nosso grande modelo, que ele não viveu nenhum momento por medo. Ele não viveu por medo dos homens, ele não viveu por medo da reputação, ele não viveu por medo... Não, ele viveu por revelação. Eu falo o que o meu Pai manda eu falar. Eu vou onde o meu Pai manda eu ir. Eu toco em quem o meu Pai manda eu tocar. Porque medo não está sentado no trono da minha vida. É o Senhor que está sentado no trono. O convite do Evangelho é esse. Sai do trono. Tira o medo do trono. E deixa Jesus sentar no trono da sua existência. Nesse novo ano, eu queria te fazer um desafio. Viver por revelação. Eu queria que você parasse e começasse a pensar quais são as coisas que você está fazendo ou deixando de fazer por medo. Aonde que o medo ainda está governando na sua vida? E você parar e falar, Jesus, eu quero que você sente no trono da minha existência. E eu não quero mais ser controlado pelo medo. Mas enche-me da coragem de alguém que te conhece. De alguém que sabe quem tu és e sabe quão amado é pelo Senhor. Senta no trono da minha existência. Como essa revelação abençoa a minha vida.
Para toda hora eu parar e falar, opa, eu tô sendo controlado pelo medo. Não, mas eu não quero mais ser controlado pelo medo. Não, quem vai controlar a minha vida é o Senhor. Quem vai controlar a minha vida é o Senhor. E aí, meus amigos, uma outra mensagem que impactou, mudou as nossas vidas foi, então, a mensagem sobre a presença de Deus. E eu comecei a aprender nesse ano, e foi até através de um livro. Eu tenho até ele aqui, ó. Quero mostrar para vocês. Espera aí. Esse livro tá aqui. E parece que ele vai sair esse ano novo agora, em português. Esse aqui, ó. A presença relacional de Deus. God's Relational Presence. O que esses autores vão falar? Que é o J. Scott Duvall e J. Daniel Hayes, né? O que eles vão falar? Eles vão dizer o seguinte, que a presença relacional de Deus é o tema central de toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está falando sobre a presença relacional de Deus. Alguns falam a presença manifesta de Deus. Porque tem essa diferença, né? Deus onipresente. Deus, ele é transcendente. Nós estamos em Deus. Tudo foi criado nele. Então, a presença de Deus está em todos os lugares. Como o ar aqui, ó, é a presença de Deus, ok? Mas, de fato, a Bíblia toda hora vai nos falar sobre Deus se manifestando num lugar. Então ele vai falar, ó, Deus estava naquela sarça ardente, por isso que ele fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque essa terra agora aqui é santa. Então ele estava manifestando. Deus, ele muda para o tabernáculo quando eles terminam de construir. Quando terminam de construir o templo, a presença de Deus enche o templo. Então, peraí. Ele está em todo lugar? Sim, mas ele se manifesta de forma específica em alguns lugares. É sobre isso que a Bíblia fala inteira. A presença relacional de Deus. Em Gênesis, ele está lá, no jardim, andando com o homem. E em Apocalipse, ele está lá, na Nova Jerusalém, andando entre os homens. Então, assim, é essa presença. E nós fomos assim, gente. Ai, gente, nós fomos impactados pela mensagem da presença de Deus. Nós fomos feridos pela mensagem da presença de Deus. Um desejo ardente pela presença de Deus invadiu o nosso coração. E isso afetou toda a nossa vida e vai afetar toda a nossa vida. Porque não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Pra você ter uma noção, quando Deus fala assim para Adão e Eva, o dia em que vocês comerem do fruto, o dia que vocês desobedecerem, vocês vão morrer. Sabe o que acontece quando eles comem do fruto? Eles são expulsos da presença relacional de Deus. Eles são expulsos da face de Deus. Então, o que é morrer na Bíblia? É muito mais do que seu coração parar. É muito pior do que seu cérebro parar. Sabe o que é morrer na Bíblia? Estar fora da presença relacional de Deus. Gente, tem gente aqui me ouvindo, me assistindo hoje que está morto, que está morta. Mas o contrário é o que é estar vivo na Bíblia. Estar vivo na Bíblia é você ter um relacionamento com a presença de Deus. Quando você olha para Êxodo, o que Deus está fazendo? Mudando para o meio do povo. Ele está falando, constrói um tabernáculo. Quando eles terminam de construir, ele muda para o meio do deserto, no meio do povo. Gente, você imaginou que aquele povo tinha Deus como vizinho? Que eles falavam, Deus mora naquela tenda. Tinha uma barraca no meio do povo e eles olhavam e falavam, Deus mora ali. E eu não estou dizendo uma coisa, uma fumaça. Não, eu estou falando, Deus mora ali. É por isso que você tem Levíticos e Números com um monte de lei. Por quê? Porque como é que tem Deus como vizinho? Como ter Deus como vizinho é o tema de Levíticos, de Números, de Deuteronômio. Você precisa cuidar, porque apesar de ser glorioso, é perigoso. A presença de Deus, gente. A presença manifesta de Deus. Quando você lê sobre Abraão, quando você lê sobre Isaac, quando você lê sobre Jacó, eles tinham encontros com a presença de Deus. Quando você lê os profetas, Isaías, ele é completamente transformado pelo encontro com a presença de Deus. E é exatamente isso que nós temos nos evangelhos. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É a presença manifesta de Deus. Gente, como eu sou impactado pelos evangelhos. Porque eu sempre fico lendo e eu fico assim, meu Deus do céu, era Deus andando entre nós. Era Deus andando entre nós. Você já parou a pensar nisso?
Você já parou para conceber isso? Aquele que disse, haja luz e houve luz. Aquele que criou todas as coisas, ele estava andando entre nós. Andando entre nós. Como esse texto que eu falei para você de João 13, ele lavando os pés dos discípulos. E aí quando você olha para isso, fala, peraí, e eu tô aqui achando que é humilhante fazer não sei o quê. Esquecer o meu nome lá no culto de final de ano, nos agradecimentos. E eu não sei... Gente, para. Deus, quando veio entre nós, ele tirou sua vestimenta e foi fazer o papel do menor escravo e foi lavar os pés dos discípulos. E aí você começa a falar, peraí, Deus andou entre nós. E aí esse Jesus, quando ele anda entre nós, ele diz, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou e é melhor que eu vá, porque quando eu for, ele vem. E quem é ele, gente? O Espírito Santo. Ele nos dá a presença de Deus. Ele diz, eu e o Pai, através do Espírito, vão fazer morada em vocês. E é a presença de Deus. O que eu quero dizer para você, cara, talvez você está me ouvindo nesse primeiro dia do ano, talvez em qualquer outro momento, não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Nesse ano, sabe o que eu aprendi? Diante do sofrimento, diante da dor, eu aprendi como é que nós devemos orar. Nós não devemos orar ou nos apressar em orar, né? Você pode fazer essa oração, mas não se apresse em fazer a oração. Senhor, tira a dor. Senhor, resolve o problema. Senhor, tira todo o sofrimento. Não se apresse nessa oração. Faça ela em algum momento, mas antes, faça a seguinte oração. Revela para mim a tua presença no meio disso. Talvez você recebeu um diagnóstico, cara, que você não queria ter recebido. Mas tenha coragem de antes, pede pela cura. Pede pelo milagre. Mas antes, tenha coragem de fazer a seguinte oração, Senhor. Me revela a sua doce presença no meio dessa tempestade. Talvez chegou até você a notícia que não tem mais jeito, que vai falir a sua empresa. Ou que vão te mandar embora realmente. Ou que as finanças colapsaram. Tenha coragem de parar e falar, Senhor, no meio de tudo isso, me presenteia com a tua presença. Com a tua presença. Eu quero dizer uma coisa para você, meus amados. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Nada vale mais do que a presença relacional, manifesta de Deus nas nossas vidas. Um dia eu estava dirigindo e Davi estava comigo, estava levando Davi para a escola. Meu filho tem 10 anos, eu falei assim para ele, Davi, você sabe o que é riqueza no céu? Sabe quando o céu olha agora para a terra, quem são as pessoas mais ricas do planeta? É quem tem o bem mais precioso que existe, a presença de Deus. Essas são as pessoas mais ricas do planeta. Eu falei, portanto, Davi, entenda, a sua bisavó, a minha avó, Marina, mãe do meu pai, mulher de oração que a vida inteira acordou 5 e pouco da manhã para orar. Ela é mais rica, Davi, do que o Elon Musk, do que Bill Gates, do que o dono da Amazon. Ela é mais rica do que todos esses homens juntos. Por quê? Porque ela tem, Davi, a presença daquele que criou todos esses homens. Ela tem acompanhando ela durante toda a sua vida e vai ter eternamente a presença de Deus. E sabe o que isso é maravilhoso? É que não importa onde você nasceu, não importa a cor da sua pele, não importa o seu sobrenome, não importa quantos diplomas você tem, não importa quanto dinheiro você tem na conta, não importa o país que você está, não importa a cidade que você mora, não importa. Está disponível para todos. Ele veio e rasgou o véu de cima a baixo. Eu espero que um dia você conquiste várias das coisas que nós consideramos maravilhosas, mas a maior de todas as coisas já está disponível para você hoje. A presença de Deus, ela é de graça, ela é pela graça, e ela só requer uma coisa, fé, colocar toda a sua confiança
de que Jesus Cristo morreu naquela cruz para nos perdoar, nos lavar, nos fazer, nos declarar dignos de estar diante da presença de Deus, nos declarar santos para estar diante da presença de um Deus santo. Ele rasgou o véu, ele é a ponte, ele é o caminho, ele que nos leva até o Pai. E hoje nós podemos dizer: nós temos a tua doce e gloriosa presença. E nada se compara a isso. Lembra no início que eu falei para você que uma das mensagens que mais mexeu comigo esse ano foi sobre cobiça? E ela se completa nessa mensagem. Porque o que eu falei para você que é o inverso da cobiça? É contentamento. É quando você fala: gente, eu tenho a presença. Gente, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, isso foi me dado. O que me falta? Quando Jesus encontra aquela mulher em João 4, aquela mulher no poço, o que ele encontrou? Uma mulher completamente tomada pela cobiça. Ele diz: chama o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Ele fala: você respondeu bem, porque você já teve 5 e o 6º que você tá nem é seu marido. Gente, era uma mulher com um buraco na alma, pensando que o próximo relacionamento ia satisfazer. Talvez para você seria, me fala do seu emprego, você fala: eu tô no 10º emprego, e você fala porque você acha que é numa carreira que vai acontecer. Talvez você tá na 10ª igreja, talvez você tá já afundado em vícios, porque você tem esse buraco dentro de você, de que algo te falta. E ele então diz para essa mulher: ei, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria uma água onde você nunca mais teria sede. Pelo contrário, uma fonte ia se mudar para dentro de você e você ia jorrar. Você ia jorrar. Sabe o que Jesus estava falando para aquela mulher? Eu vim fazer a revelação do Evangelho. Não te falta nada. Eu cheguei. Quando ele chega na nossa vida, quando a presença de Deus chega na nossa vida, vem uma revelação junto, não nos falta mais nada. Pelo contrário, agora tem uma fonte dentro de nós jorrando para que outras pessoas sejam saciadas. E sabe como isso é impactante, gente? Imagina nós andarmos nesse ano, agora, com essa verdade pulsando dentro de nós: não nos falta nada. Tudo o que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós já temos. Por quê? Porque já nos foi dada a presença de Deus. Olha o versículo: enquanto nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e nos deu Cristo. Ele não nos dará conjuntamente todas as coisas agora que somos filhos, somos amigos, somos noiva. Então, meus amados, não há nada mais precioso do que a presença de Deus. E isso é de graça. E isso está disponível para você hoje. E olha como é forte isso. Jesus estava com os 12 discípulos e ele manda os discípulos ir até a cidade comprar comida. Os 12 discípulos entram lá na cidade comprar comida. Eu acho que eram 12, podia ser até mais. Eles entram lá para comprar comida e voltam com a comida. Eles voltam com as marmitas. Eles falam: Jesus, está aqui, você quer comida? E aí Jesus: não, minha comida é fazer a vontade do Pai. Essa mulher, sozinha, entra na cidade. 12 homens entraram na cidade e voltaram com marmitas. Uma mulher entra na cidade e volta com a cidade inteira. Por quê? Porque uma mulher entrou numa cidade satisfeita. Uma mulher entrou na cidade com uma fonte de água viva jorrando de dentro dela. Não me falta mais nada. E agora então eu paro de explorar a cidade. Eu paro de explorar as pessoas. Eu paro de cobiçar o que os outros têm. E agora eu entendo que eu tô aqui para dar. Melhor é dar do que receber. Agora eu tô aqui para entregar minha vida. Agora eu tô aqui para lavar os pés daqueles que precisam. Agora eu tô aqui para servir, porque não me falta nada. Eu tenho a presença de Deus. Eu termino dizendo o seguinte: a forma que eu vou falar Feliz Ano Novo para todo mundo é: tenha um ano cheio da presença de Deus. Que esse ano, mais e mais, fique claro para você a presença de Deus. Que nesse ano você tenha a maior percepção da presença de Deus. Que nesse ano a gente possa abrir mais espaço para a presença de Deus. Então, para você que está aqui comigo, você que passou esse ano com a gente, você que viu todos os podcasts aí, eu queria dizer para você assim: feliz ano novo, um ano novo abençoado. O que isso significa? Um ano novo cheio da presença
de Deus, que Ele esteja em todos os momentos nesse ano e que você possa percebê-lo e obedecê-lo e ser guiado por Ele em todos os momentos. Que você, ao contemplá-lo, seja fascinado por quem Ele é, que a sua alma esteja completamente satisfeita nele e que você cada dia mais se pareça com Ele, porque não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Cara, se esse episódio abençoou você, pega esse link, sai mandando para todo mundo. Também se inscreve aqui no canal, claro, curte esse vídeo e deixa um comentário aqui. Quando você faz isso, o YouTube, a plataforma, divulga para muito mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Desculpa, não sabia que você estava gravando. Só ia falar que a gente começou.